não representa e não quer representar. Ele é obrigado a representar os LGBTs? Não, ele não é obrigado. Eu não sou obrigada a nada, a nada. Ele pode exercer a função dele sem considerar essa minoria em específico, mesmo sendo um LGBT em posição de poder que deveria estar envolvidos em projetos de políticas públicas de proteção ou de ocupação de espaços de trabalho para essas pessoas, ele decidiu não estar. Eduardo Leite diz com todas as letras em bom tom que não está e não estará porque não acha certo. E é aí que reside um grande problema. Quando ele se vê compelido a expor a sua sexualidade para demandar fins pessoais, para proteger ou garantir os seus propósitos políticos, ele conta com a comunidade para lhe dar apoio. Ainda que sem pedir, ele sabe que aquele monte de gay emocionado no Twitter, achando o máximo o governador gay levando o marido na posse e colocando ele nos trends, delega a favor deles socialmente. Ou seja, ele usa a comunidade em seu benefício, quando a comunidade é quem deveria estar usando os benefícios os quais ele desfruta pelo cargo de poder que ele assume. E o pior é que ele extrapola o discurso homofóbico estrutural do homem gay cis branco quando apoia a pessoa que mais humilhou, desdenhou, incentivou a violência e desprezou as pessoas LGBTQIAPN+, no país. E não, isso não foi só em 2018. Não pense que o fato de ele ter apertado 13 agora nas últimas eleições mudou tudo o que ele pensa sobre políticas públicas para minorias, que é o trabalho de um político. Um político não deveria ter escolhas, ele é contratado pela nação para trabalhar pelas minorias e diminuir a desigualdade social. Eu vou explicar em detalhes por que esse circo todo de governador gay com o marido no altar é muito mais prejudicial do que benéfico para as nossas ideias de representatividade, sem tirar o direito de vocês de venerarem o ídolo que vocês quiserem. Só que vocês vão venerar com consciência. E esse vídeo vai ser todo falado em códigos por conta dos parâmetros de uso dessa plataforma. Olá, Belovers, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste canal, onde a gente dialoga sobre tudo, inclusive sobre homens bonitos, alguns do lado certo da força, outros do lado errado. Então já vai dando o seu like, embora eu saiba que mais da metade das pessoas que vão assistir esse vídeo vai dar um dislike. Tá tudo bem. Segue o canal, aqui no descritivo tem um Pix pra você ajudar a gente a continuar gravando vídeos legais, elucidativos, educativos, interativos e todos os ivos que vocês quiserem colocar aí. Recentemente a gente assistiu uma enxurrada de publicações enaltecendo o Eduardo Leite, que levou muito corretamente e muito dignamente o seu namorado Thales Bolzan à sua posse de governador no Rio Grande do Sul. E também vimos muita gente retrucando essas publicações. Eu fui uma dessas pessoas, sob a luz de que ser LGBTQIAPN+, e ser de direito não é uma conta que bate, visto que o último governo nacional teve como alvo principal a comunidade, e a gente não precisa repetir as dezenas de declarações dele, nem de governadores e nem de prefeitos de que fizeram declarações que ameaçavam a integridade e o direito de existência dessas pessoas. Já fizemos esse vídeo, não vamos mais repetir isso aqui. Nessas críticas ao Eduardo Leite, o PSDB, o Partido do Leite, rebateu dizendo que homofobia é crime. olha só como eles têm a perspicácia, a malícia de virar o jogo contra quem de fato sofre homofobia. Então, antes de vocês comentarem que sexualidade não tem a ver com política e que ele não é obrigado a defender pautas LGBT e até aqueles comentários bem rasos de que quem critica porque tá com inveja porque ele é bonito, julguei seus argumentos baseados em beleza e narcisismo. Todo corpo é político, portanto, tudo que é inerente a esse corpo, o que ele come, onde ele dorme, se ele é livre para ir e vir, qual gênero e sexualidade ele se enquadra, é uma concepção política, que depende de projetos que viabilizem comida, moradia, liberdade para ir e vir e de ser quem é. Ponto encerrado, já aprendemos que a nossa identidade sexual é um ato político. Então vamos focar em explicar por que é um contrassenso ser um LGBT de direita, e porque a linda cerimônia com o primeiro cavalheiro no altar da posse não é nada revolucionário e só perpetua o cisnormativismo. Não à toa o chamaram lá no Twitter de Margaret Thatcher de jockstraps. Vamos ver um pouquinho de história recente, né? Porque a gente tem um lema aqui nesse canal, que é bicha rasa não se cria. Vocês mesmos já aprenderam. No dia 10 de outubro de 2018, quando iniciou o segundo turno das eleições, o Eduardo Leite declarou seu apoio ao inominável. E nessa época ele não era ainda declaradamente gay, já era ex-prefeito de Pelotas e estava se candidatando a governador. No seu vídeo de apoio lá ao Coiso, ele diz a seguinte frase: não quero vencer a eleição e perder a minha alma. Tenho uma posição firme, não arredar o pé dos meus princípios e valores, defendendo uma política feita com amor e não com ódio. Mas, gente, é sério isso? Declarar apoio a quem ele declarou e falar em amor ao próximo?
Exatamente aquele que proferiu em coletivas públicas impropérios contra pretos, gordos, mulheres, indígenas, pessoas com deficiência e, sobretudo, contra pessoas LGBTQIAPN+. Obviamente, naturalmente, que o Leite passou por uma campanha muito homofóbica ali no Rio Grande do Sul, porque ele se declara gay em 2021 durante a campanha para sua reeleição. Obviamente que ele tinha que ser eleito, ele era a opção menos pior, visto que o seu opositor, Onyx Lorenzoni, era um homofóbico declarado, radical e muito perigoso. Quem votou no Leite, votou certo, era a opção que tinha. Eu, se vivesse no Rio Grande do Sul, teria votado nele também. Quando ele saiu do armário, ele dissociou a identidade dele da política, dizendo que ele era um homem gay e não um governador gay. Como se isso fosse possível. E ele disse nessa época, com todas as letras, que não levantaria a bandeira LGBT. E por que a gente diz que esse discurso é o discurso do gay passável? Porque são pessoas brancas, cisnormativas, que dizem que os políticos não devem defender essas pautas LGBT. E Eduardo Leite é branco e cis. Que coincidência, né? Para ele, é conveniente ser gay, é seguro, porque ele é passável, tanto que ele se elegeu prefeito e depois governador 2 vezes, porque a sociedade só aceita o gay se ele for discreto, branco, bem-sucedido e Fora do meio. Só que o que ele não leva em consideração é que, historicamente, quem morre, quem dá suas vidas para que os passáveis ocupem espaço de poder, como é o que ele ocupa hoje, são os não passáveis. Vamos lá, são os pretos, afeminados, travestis e trans. Esses são os da sigla que têm a menor expectativa de vida. São minorias, aquelas os quais o poder público tem a obrigação de lutar por elas. Não é absurdo que a gente, em 2023, tenha que explicar para as pessoas qual é o papel de um político no poder? Meu Deus do céu! Chega a me dar até um ciricutico. Alguém tem sim que levantar a bandeira dos indígenas, dos quilombolas, das mães solos, das pessoas que vivem de prostituição, porque na cabeça lá do inominável, o ideal é um mundo sem essas pessoas. E para que exista um mundo sem elas, é preciso que elas morram. E de que forma a gente faz com que essas pessoas morram? Não investe dinheiro de políticas voltadas para elas. E eu já falei aqui 1000 vezes, mas eu vou repetir. Isso se chama necropolítica. Esse pensamento não é único de pessoas cis-hétero, e é por isso que a gente está fazendo esse vídeo discutindo isso aqui, quando eu podia estar fazendo um react do Mr. Brasil que tá rolando aí. Mas eu tô aqui porque muitos LGBTs pensam da mesma forma higienista que a sociedade cisnormativa. Eles acham que é certo não associar o conceito de existência e sexualidade com política, fazendo o Foucault dar uma reviravolta lá no túmulo, né? As expressões homossexual e heterossexual são expressões que surgem no debate político, colocando o heterossexual como a norma a ser seguida e o homossexual como dissidente a ser combatida. E sim, gays brancos em sua maioria, a gente não tá generalizando, sustentam essa norma porque ela é conveniente e segura para eles. E é essa conveniência que faz o Eduardo Leite dizer que ele não é obrigado a sustentar pautas LGBTs, que ele não tem que fazer parte dessa luta, porque ele não precisa da luta, ele nunca precisou. Ele não foi perseguido dentro de um shopping center numa loja como as travestis são, ele nunca foi barrado numa porta de banco como mulheres pretas são, e ele nunca vai levar uma lâmpada na cara lá na Avenida Paulista, porque ele tem segurança em vias públicas, meios de locomoção seguros para ele. Ele não precisa da luta, da militância, ele não precisa das políticas, porque ele não é minoria mesmo sendo gay. Em outras palavras, ele não tá nem aí, porque quando a gente não precisa da luta, da militância, a gente desfruta de quê? De privilégio. E não é risível que o Eduardo Leite desfrute de tantos privilégios sendo gay, podendo levar seu namorado para uma posse de governador, e declaro que isso não obrigue ele a lutar por essa causa, sendo que foram as minorias que ele despreza que lutaram para que ele estivesse ali. A conta não bate, bicha. E vamos deixar muito conscientemente que os partidos que mais lutaram por políticas de sobrevivência básica nas últimas décadas foram os partidos de esquerda. Foram esses que formaram bancadas para garantir absorvente gratuito nos postos, camisinha feminina, gel, exames de ST, remédios para HIV, redenominação na carteira de identidade, bem como terapia de hormonização para pessoas trans e campanhas para oferta de educação e emprego voltada para pessoas LGBT. Eu desconheço um único projeto nesse viés advindo da direita. Se alguém souber, por favor, coloca um link aqui porque eu preciso muito saber. E é por isso que ser gay de direita é uma ação de quem não tem a menor consciência política alinhada com o fim das desigualdades. E mais uma vez, que é aquilo que o político tem que fazer no trabalho dele, que é combater desigualdades. E homossexualidade sem compromisso com a desigualdade não é exclusiva da direita, não. Tem gente LGBT aí declarado e não declarado na esquerda que não está alinhado com essas pautas também, embora fosse seu dever enquanto ser político.
Enfim, Eduardo Leite vence as eleições de 2022 e protagoniza um ato histórico na política brasileira. Ele leva o primeiro cavalheiro ao seu lado em uma posse de governador de um estado culturalmente homofóbico. Mas eu pergunto a vocês, será mesmo que esse ato é histórico e bom para a comunidade e a sua luta? A gente tá vendo a mídia introduzindo cada vez mais casais homossexuais nos contextos, mas eles sempre são normativos, ou seja, eles atendem ao critério de gay passável, aceitável, respeitável. Na TV, na cultura, na política, na propaganda, é sempre esse padrão de ser gay. Enaltecer casais como se o casamento normativo fosse a única forma possível de se relacionar e ser aceito socialmente é desprezar a diversidade. É mera reprodução daquilo que o hétero vem fazendo desde sempre. Bolo, aliança, terno, buquê, monogamia, adoção de filho, barriga de aluguel. E não é errado. A gente vive num país livre e você pode casar e demonstrar a sua parceria, construir a sua família socialmente como você quiser. Mas aí é que tá. É só essa norma que é aceita? As outras não são? Isso não é visibilidade. Isso não é um fato histórico. Leite só reproduziu aquilo que a sociedade para a qual ele trabalha acredita que é o correto. É reforço de normas que criam modelos adequados de ser um LGBT. E o que não se encaixa nessa forma não merece respeito. Sabe quando aquele afeminado tá ali na rua com um shortinho, aí daí passa um cara e diz assim: Depois que é respeito. é bem isso. Lembra de quando aquela sua tia homofóbica diz: Não tenho nada contra, mas faço ali entre quatro paredes. é isso, e não é sobre sexo não, é sobre as suas roupas, suas unhas, seus cabelos, seu jeito, sua profissão, sua maneira de ser e de estabelecer os seus relacionamentos. Se tudo isso não atende a uma norma, então que fique fechado dentro de quatro paredes para que ninguém veja. E isso também é um jeito de matar pessoas. Eduardo Leite não apenas reforça a norma nos modelos corretos de ser gay e Que merecem respeito, como é agente político que reforça e trabalha pelas desigualdades. Lá no mini vídeo, onde eu falo sobre ele estar junto ao MBL, um partido que fala em ideologia de gênero, que é uma coisa que não existe, discutindo privatização de estatais, eu fui muito criticado, porque a galera vinha perguntar: Mas o que tem a ver privatização com ser gay? não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que eu tentei dizer é que não tem nada de positivo em uma pessoa celebrar a privatização, por exemplo, da água, como ele fez, que é transformar a água em um produto que só consome quem tem mais poder aquisitivo agora. Quem tem menos, bebe menos água. Isso é imoral, gente, porque a água é um bem de direito humano. Ela deve ser concedida a todos, sem distinção de classe social. E não é o que acontece quando uma coisa, como a água, é privatizada. Não é sobre ele ser gay, é sobre eu, você e todos nós que somos LGBTs acharem que uma pessoa no poder com essa perspectiva de governo representa ou nos dar alguma visibilidade sobre a nossa existência, só pelo fato de ele ser gay e levar o namorado numa cerimônia. Não é que uma coisa não tenha a ver com a outra, é sobre a comunidade estar emocionada com um cara que só pensa em desigualdade. Recentemente, ele nomeou Matheus Wesp, que é do PSDB, para comandar a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, tendo este senhor Matheus um histórico de projeto LGBTfóbico. E eu vou contar para vocês o caos que é esse projeto. Lá em 2017, quando ele era vereador de Passo Fundo, ele apresentou um projeto para excluir o termo gênero do PME, que é o Plano Municipal de Educação. E isso afetava Passo Fundo tanto na esfera pública quanto na esfera privada, sendo que a inclusão desse termo ela ocorreu em 2015. Quem mesmo estava no poder da nação em 2015? Deixa pra lá. Os vereadores aprovaram um substitutivo para toda menção à palavra gênero. Agora ela precisa ser seguida de masculino ou feminino. Só dizer gênero não pode. Não pode. No plano de governo do Eduardo Leite, eu disse plano de governo apresentado na posse. Eu não disse que ele já executou, nem que ele vai executar. Tem a criação de uma casa de abrigo para trans vítimas de violência e um plano estadual voltado para pessoas LGBT. Vago, inconsistente, claramente politiqueiro. Tipo essas promessas de 50 hospitais, 15 estradas, até começar a fazer uma e abandonaram no meio dizendo que não deu tempo de terminar. Não, gente, eu não tô torcendo contra. A gente tá torcendo a favor. A gente quer que isso seja realizado, porque é uma necessidade pública. Eu espero que ele pese a mão sobre a sabedoria e seja bem orientado nesse sentido. Mas, cara, ele tá no segundo governo, não tem mais um cargo estatal acima do atual para uma reeleição, então vocês realmente acreditam que alguém declaradamente apoiador do inominável desde sempre vai colocar esses projetos na rua nessas condições? Eu torço para que faça, mas não consigo acreditar, assim como não acredito na razoabilidade de ser LGBT de direita. Mas essa é a minha crença baseada nos meus estudos, nas minhas vivências e na minha militância. Eu peço que vocês, baseados em suas vivências, argumentem aí, mas argumentem de forma que eu leve vocês a sério, porque dizer que eu tô com inveja do marido dele que é bonito, eu vou debochar de você, eu vou dar print e vou fazer chacota lá no Instagram. E aliás, uma das criaturas que mais me faz dar risada
é a criatura gay. Então, usa a sua inteligência, use seu argumento com respeito. Eu me esforcei muito para fazer um vídeo altamente explicativo, sem dizer que vocês não podem ser apoiadores ou admiradores do Leite. Até eu admiro ele em alguns locais, mas eu não posso ser conivente com a política dele. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Não esquece de dar um like nesse vídeo ou um dislike, tudo bem? Segue o canal, manda pros seus amigos para todo mundo aprender alguma coisa. Não esquece que o Pix tá aqui embaixo. A gente depende de uma graninha para fazer vídeos legais toda semana, bem estudados, bem pesquisados. Isso dá um trabalho do caramba. E agora estou passando bem aqui 2 vídeos para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo da Bi Quarentona. Até o próximo. Tchau.